Hoje a gente vai falar, vamos continuar, na verdade, falando sobre dependência emocional. E como eu falei, a dependência emocional, se você não está reconhecendo ainda na sua vida, talvez é só porque você ainda não está enxergando. Você já se acostumou tanto a se tornar dependente emocionalmente da outra pessoa, de outras pessoas, que você já nem reconhece mais. Aqui o Diego, só um pouquinho que o Diego tá... Aí, acho que o Diego já tá entrando. Então, como eu falei, a dependência emocional tem hora que já vira, já fica... Boa noite, amor. E aí, mozão, tudo bem? Tudo ótimo. Chegou, hein? Correria. Cheguei, graças a Só na Deus. correria. Deu tudo Eu tava, certo. eu tava falando aqui, amor, Ah, enfim, hum, que a dependência emocional, muitas das vezes, ela já fica tão automática que a gente nem reconhece mais. uhum, E na verdade, prestem muita atenção, que a dependência emocional, ela não surgiu de agora, ela surgiu lá na infância. Foram padrões, então às vezes você acha que o problema está todo no seu cônjuge, ou o problema está todo no seu chefe, no chefe do seu trabalho. uhum. Ou o problema são os seus amigos. Enfim, não. Deixa eu falar uma coisa. Preste atenção que o problema está mais embaixo, o problema está mais atrás. O problema está na sua infância. Foram padrões, foram formas de pensamento que foram programadas na sua mente. De uma forma que você se tornou dependente emocionalmente de pessoas. E hoje em dia você já tem um padrão de dependência emocional, inclusive com a sociedade. Então você reage de diversas formas, dentre elas, as principais são de forma que você age como um cuidador, um eterno cuidador. Então você cuida das pessoas para quê? Para receber de alguma forma um Uhum. certo amor. Ou você se sente muita culpa, você sente culpa com tudo e com todos, ou em especial com algumas pessoas específicas. Ou você se torna um conquistador. Como que é que eu ia falar, gente? Inveterado. Inveterado, perfeito. Você se torna um conquistador inveterado, mas você acha que é pura e simplesmente porque você é eficiente, mas não, você está fazendo isso para agradar padrões que você aprendeu lá da infância. Você já nem sabe mais o que você está conquistando. Alguém Loucura reconhece isso aí. aqui? Enfim, é loucura isso tudo, mas ao mesmo tempo não é tanta loucura assim, não. Se você se permitir enxergar, você vai enxergar em você diversos desses padrões. Então, seja como cuidador, seja como Uhum. culpado, seja como um conquistador, seja como bonzinho. Ou seja, existem pessoas que são boazinhas, mas deixa eu falar, não é pura e simplesmente porque elas são parecidas com Jesus, não, tá? Na maioria das vezes, quando a gente tem, inclusive, olhe para dentro aí de você, tem muitas das vezes que a gente é bonzinho por excesso, por quê? Porque a gente não quer desagradar o outro. Ei, Jesus Uhum. nunca foi assim. Jesus nunca fez coisas boas para evitar desagradar os outros. Estão entendendo a diferença, gente? E tem muitas das vezes que a gente ainda se. Como que eu posso falar? A gente se justifica com base em questões cristãs, sendo que, na Agora, verdade, isso tudo é um sofisma na nossa mente, ou seja, é uma mentira vestida de verdade. E aí, só para finalizar, por último, coitadinho, que é aquele que tudo e todos estão fazendo ele sofrer. A culpa é sempre do marido, a culpa é sempre da esposa, a culpa é sempre dos pais, a culpa é sempre do chefe, que é muito complicado. Presta atenção, se você não tem exercido uma postura emocional dessa forma. agora, Enfim, pode falar, amor. Engatei a aonde, primeira. aonde foi que você aprendeu a ser linda desse jeito, hein? Oh, meu Deus do céu, amor, vou ficar vermelha Você tá aqui. linda, hein? Diego, para com Eu tô... isso, Diego. Não, mas é porque eu tava aqui encantado. Vai falar bonito demais. Mas vamos lá. Vamos voltar para as nossas Obrigada, hein, amor. nossa dependência emocional. Sou, Obrigada. sou tão Mas dependente de você. Tem a música, não é? Sou tão dependente de você.
Tem, é verdade. Não, Depois amor, bota aí não, não no quero nosso gerar quiz. dependência emocional em você, Nossa, não, vamos não botar no é nosso esse o quiz intuito. depois, nosso quiz de perfil de caráter. Sou tão dependente de você. Mas vamos lá. Gente, falando aqui, a gente está falando sobre dependência emocional e a Carola já passou, já deu uma resumida aí do que a gente começou a falar na semana passada. Inclusive, semana passada, ela explicou muito sobre o perfil do culpado, né? É o eterno culpado. Você já falou do culpado, mãe? Já deu Não, uma pincelada? não, Não? não, não, não. Na verdade, eu estava estimulando a galera a mandar aviãozinho, porque eu tô achando muito pouca pessoa O negócio é para ouvir potente, um né? conteúdo Trem precioso, trem tão precioso. precioso, sabe? Então, assim, manda, quem não mandou ainda aviãozinho pra galera aí, manda, gente. Porque as Agora, onde é pessoas que... precisam ouvir isso. É porque ninguém está Diante, preso. A grande questão é diante essa. As do. pessoas estão presas nessas dinâmicas, né? É. A verdade é que, assim, falando de uma forma geral, o que que resume a dependência emocional? Eu sou dependente emocionalmente de alguém quando quando as minhas decisões passam a ser tomadas mediante a sensação de que eu preciso fazer algo para o outro, para ser Uhum. amado, para ser valorizado, Eu para não sou ser livre. Fala, você aceito. não é livre, né? Exatamente. Então, se eu estou agindo dessa forma para o outro, então não há liberdade ali no nosso relacionamento. Uhum. Eu achei muito interessante que na live passada eu ainda citei isso, e presta atenção porque às vezes você não ouviu. Quando você tiver nos seus relacionamentos usando muita palavra eu tenho que, eu tenho que fazer isso, porque eles fazem tudo para mim. Eu tenho que fazer isso, porque senão vai acontecer uma catástrofe na minha casa, porque senão ele fica muito triste, porque senão ela vai ficar doente, porque senão. Você tá entendendo? Quando você tem muito tenho que, eu tenho que aceitar isso, porque senão vão me excluir, porque senão vão me rejeitar, porque senão vão me criticar. Se tiver muito tenho que, presta atenção, em quais relacionamentos você tem usado muito tenho que? Bem provável, existe uma dependência emocional ali. Não, a minha E foram pergunta é outra. Eu quero padrões saber criados na infância. em que pé você prendeu a bola de chumbo, entendeu? Você já está preso, você nem percebeu. A grande questão, agora, o que isso tem a ver, tá, com o tag? Entenda o seguinte, nós no tag, nós falamos, nós compartilhamos muito sobre a consciência integral. Você foi feito em três partes. Você foi feito espírito, alma e corpo. E nós entendemos que a alma, ela carrega a função do governo. Então, quando a gente está falando de dependência emocional, a gente começa a dar ênfase na questão da inteligência emocional, de você entender como é que você funciona, de você entender quais são as influências que você carrega, de você entender o que é a história de vida, a história que você teve até então, ela reflete na sua forma de pensar, de sentir e de agir. Então, a dependência emocional é engraçado porque nós temos os 5 traços de caráter, a gente fala isso muito no ID Tag ou no Tag 21, né? A gente começar a compreender por que nós funcionamos da forma que nós funcionamos, e nós detectamos que existe esse fator dependente e que ela vai interferir na sua forma de viver, na sua forma de relacionar com a vida. Muitas vezes a sua vida está emperrada exatamente porque você se encontra em algum desses grupos. E você não sabe o que é priorizar mais. Você tem um Gente, distúrbio vamos. de prioridade. Perdão. Não, só ia falar, vamos inclusive participar, vamos interagir aí. Diante dos 5 que eu falei, você se identifica em quais? Compartilha aí com a gente. E vou falar que é até mais fácil você identificar os outros, porque a gente tem dificuldade de olhar para dentro, a gente tem dificuldade de entender as nossas dores. É mais fácil a gente compreender e detectar a dor do outro do que entender as nossas, entendeu? É assim que funciona. Então, muito provavelmente, quando a gente está falando aqui, o coitadinho, o bonzinho, o cuidador, o culpado, veio um mundo velho de nome de gente na sua cabeça. Tenta se livrar de todos eles e tentar encontrar onde é que você está nesse processo. Porque pode ser que você tenha uma vida dependente emocionalmente. E essa vida dependente, ela interfere em tudo, interfere no fluxo da sua vida. Interfere como você lida com tudo. Literalmente, é com tudo. E você aí começa ela a entender um paralisa pouquinho. a sua vida, né? Paralisa. Paralisa. Quando eu falei em qual pé você prendeu a bola de chumbo, eu não estou brincando, não, estou falando a verdade.
É você entender em qual pé que tá preso. É aonde você, sabe, tá travado. A vida não vai fluir dali. E Aí, ó, quando a vida não vai... A Bruna a já... Bruna acabou de colocar, ó, bonzinho, É. cuidador. Tudo tem um porquê, gente. E entenda, quanto mais você se conhecer, quanto mais você entender a sua dinâmica, como você funciona, melhor vai ser tudo na tua vida. Inclusive a tua relação com Deus. Ana Paula Inclusive também colocou aí, ó, a, tua, bonzinho. a espiritualidade, sabe? Por quê? Porque pessoas acabam ocupando espaços que eram exclusivamente de Deus na sua vida. Oh, isso é Entendeu? tão, não, isso é tão sinistro, porque, por exemplo, igual aí, a Ana Paula deu o exemplo de boazinha. Ana Paula, eu também, é algo que eu luto contra isso. É, vai ter vezes que você precisa se posicionar. E o bonzinho, por exemplo, a gente vai tirar um dia para falar do bonzinho aqui. E o bonzinho, por exemplo, ele evita por tudo confronto, ele evita por tudo desagradar alguém. E É. deixa eu te falar, vai ter muitas das vezes que o Espírito Santo vai te chamar a se posicionar. Vai te chamar a realmente tomar posturas mais ativas. E o bonzinho, ele não tem coragem. Por quê? Porque ele não consegue desagradar. Na Paula, você Certeza. se imagina, por exemplo, igual Jesus fez, que ele foi lá e detonou com todo mundo que estava comercializando lá no templo? Caraca, hein? Um bonzinho não dá conta de fazer nunca aquilo. Por quê? Um bonzinho não se posiciona, a verdade é essa. Exatamente. Ou, na Paula, tô usando a Ana Paula aqui como exemplo, tá, gente? Você teria coragem de falar igual Jesus falava para os fariseus, hipócritas, sepulcro caiado, que ele chamava, né? Enfim, vários nomes. Quem conseguiria isso daí? Ou seja, Jesus não era bonzinho, não, gente. Jesus, ele tinha benignidade, ele tinha bondade, ele tinha amor, mas, ou seja, ele não fazia isso com base opa, veio um bicho aqui. Com base na aceitação do outro. Estão entendendo por que, gente, que essa parada toda de dependência emocional é tão sinistra? Ela pode estar te atrapalhando no seu âmbito espiritual, emocional e físico. Uhum. Entendeu? Ou a Letícia aqui colocando a questão de culpada. Pensa bem, olha só, Jesus teve vezes que ele teve que largar a mãe. Teve vezes que ele teve que largar os irmãos, a mãe e os irmãos foram inclusive chamar bem no momento que Jesus estava ali pregando. E ele falou, ei, agora a minha família são eles. Caraca, pensa No. se Jesus fosse culpado, hein, gente? Culpa No. eterna, porque como assim que eu vou poder largar a minha mãe? Ela deu tudo pra mim. Alguém tá se reconhecendo aí? Estão entendendo como que, na verdade, o que Deus nos chama é para muito mais? E Jesus não se sentiu culpado ali naquele momento. Por quê? Porque o chamado dele ali naquele momento era para ele estar pregando para aquelas pessoas. E Deus vinha em primeiro lugar em relação aos pais. Uma pessoa, por exemplo, que é culpada, ela não enxerga, mas ela está silenciando as vozes do Espírito Santo. Estão captando aí onde eu estou querendo chegar, gente? Porque isso é sério. Diego tá curtindo aí com a minha cara. Mas é porque eu tô falando, porque realmente a gente, inclusive, muitas das vezes com bloqueios de religiosidade, a gente não enxerga essas coisas. A gente se submete pura e simplesmente. A gente não Isso, contesta. tá entendendo? Então, assim, É. são coisas que precisam ser enxergadas. Então, como eu tava na live passada, eu tava falando sobre o perfil culpado. E o Uhum. perfil culpado, uma das coisas que ele tem certeza é que ele deve tudo É para que ele tudo e tem culpa. todos. É Ele tem verdade. culpa. Na verdade, para o culpado, a responsabilidade da felicidade ou da infelicidade dos outros é toda dele. Então, se Uhum. estão muito felizes, é responsabilidade minha. Se estão muito infelizes, é responsabilidade minha. Putz, eu errei. Desculpa aí, hein, gente. Tem hora que a Não, mas gente putz, sai um mas putz, palavrão ou outro. não, mas putz é um palavrão meigo, assim, é bonitinho, não tem? É, Não é ofende só para ninguém um putz. é Putz, só pra gente quebrar a religiosidade aqui um pouco. não, mas putz não ofende, não. Não ofende, não. É bonitinho. Então tá bom, então tá bom. Mas enfim, até me perdi o que eu tava falando. Alguém me lembra, por favor? Vamos ver se todo mundo tava prestando atenção. O que eu tava falando, hein, gente? Você está falando sobre o culpado.
Tudo é É. culpa. Então, a responsabilidade, estava falando sobre responsabilidade. O culpado, a responsabilidade é toda dele. Aham. Então, geralmente, só para a gente recordar aqui, porque eu sei que teve gente que não estava na live passada e precisa de ouvir isso aqui. O culpado, geralmente, foram pessoas que receberam uma criação muito dura, e daí, por exemplo, se ele fazia uma coisa X, ele recebia uma punição Y, algo muito grande, ou seja, a sensação de Exagerada, né? é, o culpado, na verdade, ele é exagerado, sofrimento, é chibata em cima dele. Ou então, um perfil culpado pode ter sido gerado num sistema familiar onde aquela criança era tudo, onde davam tudo para aquela criança. Então, Você é tudo para mim, eu não consigo gera, ficar sem você, né? exatamente. Então, o que acontece aqui? Gera um saldo negativo. Alguém tá reconhecendo aqui? Ou tá vivendo situações desse tipo? Então, o culpado, ele tem muito medo de fazer algo errado. Ele tem muito medo. Aí, a Ana Paula tá falando, foi a primeira filha responsável por tudo. Pois é, Tá a cuidadora, é responsabilidade cuidadora. e culpada também. E culpada também. Na verdade, o culpado e o cuidador, Cuidador. eles são muito próximos. Então, enfim, existe sobre o culpado a responsabilidade nas Uhum. costas dele, entendeu? E por isso ele se julga o responsável pela felicidade ou infelicidade de todos. Entenderam? E sempre Eu, se julga inferior a todos também, né? Ele é culpado e ele exatamente. é inferior a todos. Todos Os estão. que os que dão demais, na verdade, são muito superiores, então eu preciso pagar para eles. E Uhum. sabe o que é mais interessante? Que isso foi estabelecido na sua infância e vai continuar até a sua vida adulta, enquanto você não enxergar, enquanto Os você padrões. realmente não entender e se livrar disso tudo. Então, Uhum. só para a gente ir finalizando, qual seria a saída para alguém que tem muita culpa com tudo? Se é uma pessoa que jura que a responsabilidade está toda na mão dela, se ela julga que ela vai dar conta de tudo, a felicidade do outro, a infelicidade do outro, que tal se o culpado começar a falar para si mesmo: ei, eu sou um ser humano de carne e osso, eu vou errar, vai ter momentos que eu vou errar, eu não dou conta de tudo, não vou dar conta de fazer tudo e todos felizes, até mesmo Jesus, ele não agradou todo mundo. E finalmente você todos os dias falar para si mesmo, lembra que a gente fala sobre silenciar as vozes internas? Eu preciso silenciar vozes internas de culpa. Então, aqui ó, vai ter dois processos para o culpado, tanto interno, que então é silenciar as vozes de culpa, quanto externo, que ele vai ter que se posicionar, que quando quiserem culpá-lo, ele precisa então se posicionar. Será que errou? Tá bom, se errou, se eu errei, porque pode ter sido que você errou mesmo. Uhum. Em vez de ficar se culpando, arrependa. Qual a diferença? Presta atenção, gente, que aqui eu tô falando as saídas para o culpado. O culpado, ele fica se martirizando. O culpado, ele entra num ciclo de martírio, de remorso, ou seja, ele está parado ali. Se eu me arrependo, eu entendo que eu sou um ser humano de carne e osso, certo? Por isso que eu tô falando que é a saída. E então, dali para frente, eu vejo a possibilidade de me perdoar, perdoar o outro e seguir. Eu vejo a possibilidade de melhora. Então, eu arrependi. Então, se realmente você teve culpa em algo, saia da culpa e se arrependa e pronto, passou. O que Jesus fala? Não tem mais ninguém que te aponta o dedo. Todos erraram. Entendeu? E a outra situação é você admitir que, ei, eu não sou herói de ninguém. O único salvador aqui nessa história é Jesus.
eu não vou conseguir salvar todo mundo, eu não vou conseguir preencher todo mundo, eu não vou conseguir pagar a dívida, por exemplo, que um dia foi estabelecida com meu pai, com a minha mãe. Estão Uhum. entendendo onde eu estou querendo chegar, gente? Porque isso aqui é um pouco profundo. Isso aqui é profundo, mas é realmente libertador. E sabe o que é mais interessante? É que estão me ouvindo? Que aqui o Diego, pelo menos para mim, deu uma travada aqui. Eu preciso entender que eu não sou responsável. Estão me ouvindo, gente? Só para que o Diego travou realmente aqui. Peraí, deixa eu sair só um instantinho. E vocês estão me ouvindo, gente? Só dá um okzinho aí para mim. Ale, um pouco profundo é muito profundo, na verdade. E quero saber quem é que está se identificando nisso aqui. Ah, o Diego, pelo jeito foi o Diego que caiu. Olha, a Jordana aqui. E aí, amiga, tudo bem? Enfim, então vamos lá, gente. Então, o que eu estava falando sobre o perfil culpado é que então ele precisa entender que ele não é responsável por tudo e por todos. Precisa finalmente entender que vai ter momentos que eu vou incomodar as pessoas. Que eu não tenho que realmente fazer a felicidade de um, fazer a felicidade do outro. Estão entendendo? Eu não vou salvar as pessoas. Peraí, deixa eu só aceitar o Diego aqui. E sabe o que mais? O culpado precisa entender que é tudo 50-50. Então, em certos momentos que você tiver errado, é 50-50. Então, por exemplo, só dar um exemplo aqui que eu senti de falar aqui. Tem pessoas que se prendem em culpa por quê? Por um saldo negativo. Porque deram tanto para mim, porque fazem tanto para mim. Tem muitas das vezes que quando fazem demais pra gente, isso acaba gerando dívida. E isso, de alguma forma, o outro está te prendendo. Claro que muitas das vezes não se faz conscientemente, não se faz por maldade. Mas, por exemplo, tem muito pai, muita mãe, muito cônjuge que prende o outro dessa forma. Então faz. De forma que o outro se sente culpado. Alguém está reconhecendo aí essa situação? Se sente culpado de seguir, de fazer, de conquistar. Tá Uhum. vendo? Dependência emocional paralisou a sua vida. Então, a terceira coisa que eu quero falar é que você vai ter confrontos externos. Então, se quiserem te jogar de novo, porque as pessoas acostumaram que você é um eterno culpado. Então, se quiserem te jogar de novo num ciclo de culpa, se posicione. Se posicione. Muitas das vezes, você nem sequer precisa de brigar, literalmente. Aliás, muitas das vezes, as palavras não são a melhor saída. A melhor Uhum. saída é o posicionamento. Se posicione. Não aceite culpa. Fale para si mesmo, não, eu não sou culpado. Aí a Patrícia está falando, eu sou assim. Então você precisa falar. Então vai ser externamente eu preciso me posicionar e internamente eu preciso estar silenciando as vozes de culpa. Falando para mim mesmo. Não, eu não sou culpado de tudo. Não, se eu errei, agora eu me arrependo, agora eu faço diferente. Bora. Estão entendendo? Se alguém ainda tiver dúvida aí na saída, para a cura do perfil culpado, estejam falando aí para nós, que eu tento esclarecer mais um pouco. Mas, enfim, vão ser confrontos que você vai ter internamente de silenciar as vozes internas de culpa, falando para Uhum. si mesmo que você não é responsável por tudo e todos, e confrontos externos no sentido de se posicionar. As pessoas não podem mais te trazer a culpa. Estão entendendo? E Claríssimo. outro perfil que a gente trouxe aqui Vamos pro cuidador? é o cuidador. Podemos? Quer falar aí, amor? Posso começar no cuidador? Deixa eu só ver uma pergunta aqui. Quando você externa e o outro não quer ouvir,
como lidar com isso? Olha, você quer responder, amor? Que, o Não, que olha. eu, Vai. não, o que eu ia falar é o seguinte, deixa eu falar. Quanto mais a gente está seguro da gente mesmo, menos a gente precisa falar. E menos a gente precisa que o outro nos ouça. A gente se Precisa da validação do posiciona. outro, né? É, Então, Isidoro, é Isidoro, né? isso. Por isso que você precisa estar se restaurando a sua identidade, sabendo quem você é, sabendo que você não é responsável por tudo. E então, se o outro não quer ouvir, posicione você, não tem problema. Se o Não, outro não quer ouvir. e até acrescentar aqui, é porque assim, todo o processo de transformação, né, ele começa de dentro para fora. Então, assim, muitas vezes a gente quer transformar, eu não sei se é o seu caso, tá, Isidoro, mas vou pegar aqui a tua pergunta. Muitas vezes a gente quer transformar nosso casamento. Você não consegue transformar seu casamento. Você não tem autoridade para isso. Mas você tem autoridade para transformar você. Então, à medida que você vai sendo transformado, à medida que você vai resolvendo esses BOs que você vai carregando a vida inteira aí, vai colocando as coisas no lugar, pode ficar tranquilo que o ambiente à tua volta vai começar a refletir isso também. Né? Vai começar a receber a influência desse Isidoro diferente. Então a gente tem que olhar para dentro. É por isso que eu falei no início assim, é muito comum, é muito fácil quando a gente está conversando sobre dependência emocional, a gente começa a pensar nas pessoas. O difícil é a gente encarar as nossas dores. O difícil é a gente encarar as nossas limitações, entendeu? Então, na tua pergunta, mas quando você quer externar que o outro não quer ouvir? Cara, deixa, porque não é hora. Muito provavelmente, muito já foi dito, não foi feito. Então, a sua credibilidade pode estar baixa. Ou pode que o outro tenha cansado, literalmente, dessa situação. Então, o que você tem que fazer? Eu preciso resolver eu mesmo. Eu preciso resolver minhas broncas aqui. Eu preciso colocar as coisas em ordem. Né? Gente, E aí o próprio honestamente, ambiente vai absorver tua mudança, teu crescimento. eu não sei você, amor, mas assim, honestamente falando de mim, as maiores mudanças que eu já fiz na minha vida, as pessoas não quiseram me ouvir. Uhum. As pessoas não quiseram me ouvir. Na verdade, fui eu que fui mudando as coisas dentro de mim, fui silenciando vozes internas de culpa, de que eu tinha que ser boazinha, de que eu tinha que cuidar de tudo e de todos. Fui silenciando aquilo dentro de mim e fui então me posicionando, fui deixando de cuidar de todo mundo, fui deixando de ser boazinha com todo mundo, fui deixando fui negando por tudo. Na verdade, até hoje eu faço isso tudo, tá, gente? Porque a dependência, você se libertar de dependência emocional é uma jornada, tá? Mais uma vez, não é algo que você vai conseguir como um milagre. Então, você tem que estar realmente comprometido no processo. Ou seja, tudo parte de você. Na verdade, deixa eu falar uma coisa. Esse assunto mexe comigo, porque Eu tô realmente achando eu que eu não vou já... falar de cuidador, não. Vamos responder as perguntas hoje. Deixa cuidador para semana que vem. Não, mas é só mais isso. Eu acho, vai, deixa fluir. Não, é porque é muito interessante, porque olha só. As pessoas, elas estão acostumadas... As pessoas estão acostumadas, perdão, com a sua forma de reagir há anos. Você mudando agora, você acha que você vai incomodar ou não? Posso te falar um negócio? Você vai incomodar e muito. Você vai ver neguinho muito bravo com você. Aliás, quando a pessoa decide sair de dependência emocional, ela vai encarar tudo que ela tem medo. Que é de desagradar, que é de não suprir expectativas, que é de ser criticado, julgado. Então, deixa eu te falar, você não falar que eu não avisei. Você está preparado para isso? Você está preparado para ouvir? Você consegue encarar isso? Você consegue? Você vai ser julgado. Você vai ser criticado. Você vai desagradar. Quanto vale a sua liberdade? E você não vai suprir as expectativas. É. Vou te fazer uma pergunta mais profunda. Jesus supriu as expectativas de todos? Não. Jesus agradou a todos? Não, a minoria. Jesus foi criticado? Pra cacete. Jesus foi julgado? Então, quem aí acha que vai conseguir continuar agradando todo mundo, suprindo as expectativas de todos? Estão entendendo? E até legal que você tá falando da boazinha, né? Que depois a gente vai falar da boazinha. A gente falou do culpado ainda só. Esse rebuliço todo só porque a gente falou do culpado, né? É porque a grande questão é quando você descobre que a intenção de ser boazinha não é simplesmente fazer o bem para o outro, mas é receber, é ter o reconhecimento do outro, entendeu?
É É. receber um pouquinho, migalha de amor, assim. A gente fala que amor é uma energia vital de pertencimento. Então, se a energia ela é vital, é porque você precisa de para viver. Você precisa de amor para viver. Você A, foi de- feito assim. a dependência Existe uma emocional dependência. vem Ela é toda por isso construída aí. nisso. Exatamente, porque nós precisamos de amor para viver. E se a gente não recebe esse fluxo de amor da forma adequada, a gente começa a fazer o rebuliço para poder garantir o mínimo possível para a sua sobrevivência. E é aí que a gente vai se encaixando nesses padrões, entendeu? E é aí que a gente quer despertar você para te trazer a consciência do porquê você age assim. Porque através da sua consciência, ó, a consciência integral que a gente fala, ó. Consciência fala do quê? De razão. Então, quando eu tenho a consciência, eu tenho então a porta para sair. Enquanto não é consciente, enquanto está no inconsciente, enquanto está escondido na nossa alma, eu não tenho muito o que fazer, porque a minha vida segue no automático dessa forma. Eu funciono assim. Agora, quando eu passo a ter a percepção, aí as coisas começam a mudar de figura. A grande questão é que, à medida que as coisas vão mudando, a rebelião acontece. É, Que aham. rebelião é essa? Todo o seu sistema, todo o ambiente, eles vão querer se levantar para falar, como assim? Como é que você está mudando a regra do jogo agora? Que história é essa de você querer fazer o que você acha que é bom? Que história é essa de você querer ter essa liberdade que você acha que tem? Entendeu? As pessoas vão Uhum. se levantar contra isso. A É, pergunta é, você está preparado para pagar o preço da sua liberdade? Jesus ele já pagou um preço da sua liberdade. A grande questão é que para você se apossar disso, você precisa se posicionar no presente. É um posicionamento. Você está disposto? Se está disposto, vamos seguir junto. Se não está disposto, só para de ser chato. Entendeu? Porque aí entra na pessoa do coitadinho. Depois a gente vai falar do coitadinho. E o que é o é, coitadinho? É que ele vive reclamando das coisas, mas também vive não fazendo o que precisa ser feito. Entendeu? é Então, a gente sinistro, tem hein? que abrir mão de uma coisa ou outra. Se eu quero viver, se eu quero crescer, se eu quero ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de crescimento, eu tenho que ter um posicionamento à altura. Se eu É. não tiver esse posicionamento, eu tenho que parar de encher o saco. Entendeu? Vai comprar mais curso disso, curso daquilo outro, e você vai adquirindo mais conhecimento. Mas a verdade, o chumbo que você carrega no teu pé, ele continua aí. Então, tudo acaba tendo um limite. Tudo acaba tendo uma tampa rasa. Entendeu? Exatamente. Eu É acho que mais ou você menos até, isso. acho que você até respondeu a pergunta da Cássia, que ela perguntou aqui, é possível sair disso sem bater de frente com outra pessoa? Não só é preciso como É, deve. Você não precisa bater outra pessoa. Quem tem que sofrer a pressão aí vai ser você. É você contra você mesmo. É você encarando aí suas dores. É assim que funciona. eu acho o seguinte também, é impossível sair disso, Cássia, sem incomodar. Mas é possível sair disso sem ter brigas violentas, sem, sabe? É possível. Posicionamento. Posicionamento. É Posicionamento igual, custa. igual no nosso casamento, né, amor? Quando eu comecei a mudar, Ou eu supitei. E exatamente. supitei, e supitei bruto, assim, do tipo, como assim? Não aceito isso, não é assim que funciona, né? Mas a partir da mudança dela foi despertando, pô, peraí, a coisa começou a ficar desconfortável para mim. É, Ficou exatamente, porque fica desconfortável. Então eu desconfortável. fui impelido a ter que resolver as coisas também. Entendeu? É assim Agora, que a gente cresce. pode ser que tenha momentos que tenha briga. Que tenha Certo. briga. E aí é um confronto. Então, nessas horas que entra também muito Deus, sabe, gente? Eu tava até comentando com a Letícia hoje, que nesses momentos nos quais a gente vai passando por esse processo de cura da alma, é muito importante ó, a consciência integral aqui. Que a gente esteja em mais oração do que o costume. Por Uhum. quê? Porque o Espírito Santo é o que convence, ele é o pacificador, ele é o que interpreta o que você está querendo falar para os outros. É o que Então, desperta, é o que faça direciona. tudo com essa consciência integral, de que o processo todo, o seu processo de cura, é espiritual, emocional e físico. Entenda aqui, olha Então, só, vou pegar o gancho aqui do que a Carol acabou de falar. Nós, na nossa vida, a gente tende a dividi-la em caixas. Entendeu? Então agora eu uhum, resolvo o problema aqui, problema do meu corpo, saúde e tudo mais. Não, agora eu vou resolver um problema, eu tenho um problema de aceitação, eu tenho um problema de confronto, eu tenho um problema de falta de paciência, eu tenho um problema de nervosismo, não sei o quê. E nas horas vagas eu vou buscar Deus de alguma forma.
né? As pessoas falam de praticar minha religiosidade. A grande questão é que a gente desconfigurou tudo. E por desconfigurar tudo, nada mais funciona a contento. Nenhuma coisa e nem outra. Quando a gente fala de chamar Deus para o jogo, é porque Deus ele não está ali para resolver os problemas que você não consegue. Deus está aqui para restaurar a sua história, restaurar você. E restaurar você da sua forma de pensar, de sentir, de agir. Não é determinar o que você deve fazer, mas ele está ali como um grande cooperador. Ele vai te mostrando, ele vai abrindo os seus olhos, você vai ter uma percepção que você não tinha antes, você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes. Então aí você tem a possibilidade de se posicionar diferente. Enquanto isso não acontece, a gente fica correndo atrás do nosso próprio rabo. Aí a gente se contenta em levar uma vida onde eu tenho um casamento quase bom, eu tenho um trabalho quase legal, eu sou quase satisfeito financeiramente, eu tenho um relacionamento quase bom com os meus filhos. Então tudo fica no quase. E eu sigo uma vida buscando soluções simples para o complexo. Porque vida é complexidade, a vida é complexa. Mas o que é a proposta que eu estou buscando? Eu estou sempre buscando uma proposta que seja simples para resolver um problema complexo. Quer ver? A vida fala o seguinte, as pessoas falam, não, mas eu estou triste, estou deprimido. Não, eu não vou beber, porque quando eu bebo eu esqueço. Ah, não, eu vou... Você fica achando sedativos. Eu vou sair, eu vou investir em sedativo. Não, eu vou sair, eu vou para festa. Porque quando eu estou na festa, estou com todo mundo, estou super alegre. Mas a grande questão é que a festa acaba. A grande questão é que a garrafa, ela também termina. E o problema é o que acontece depois. A comida engorda. Tá entendendo? É que então, assim, são várias coisas que a gente desconta. As compras em excesso vai te deixar com dívidas. Exatamente, a fatura do cartão chega. Então, essas soluções simples que a gente vai traçando, na verdade, só estão atrapalhando o teu crescimento. Por quê? Porque o teu crescimento, ele passa por encarar suas responsabilidades. Enquanto você não encara as responsabilidades, encara a dor, encara a vida que você construiu hoje, você não vai conseguir desenvolver nada diferente disso. Você vai viver rodando em ciclos. Pode ser que você tenha um ciclo melhor agora. Ah, não, eu estou muito bem financeiramente. Financeiramente estou super bem, mas eu chego em casa, o casamento não tem diálogo. Né? Ou, não, eu tô super me entendendo com a minha esposa agora, não sei o que, tá, mas no trabalho tem uma bagunça. Ou com os filhos eu não me entendo. Então a gente fica sempre, sabe aquele caboclo, eu não sei se, eu acho que tem pessoal aqui que já é da minha época, década de 80, quem for aqui, tamo junto. De 80 para baixo, com certeza já viu isso. Que é no circo, sempre tinha no circo, tinha aquele maluco lá dos pratinhos que ficava rodando o prato assim, equilibrando o prato, sabe daquilo? Tinha uma varetinha assim, aí ele rodava, o prato estava rodando. Aí ele ia para o outro e ficava rodando outro prato. Aí o que acontecia? Quanto mais pratos estavam rodando, ou seja, quanto mais ele se ocupava, mais problema ele tinha para poder lidar. Então ele ficava assim, ó. Aí tá caindo, ele vai lá, rodava um pouquinho, e quando estava equilibrado, ele olhava para o outro lado, o outro tá caindo, ele corre, entendeu? Então a gente vive uma vida de rodar prato. E quando você enxerga a vida você está falando, essa é a figura, não, o equilibrista é a figura perfeita do dependente emocional. É a figura perfeita. Você vive sempre equilibrando pratos. Então, olhe bem aí para dentro de você. Se você sente que você está fazendo isso na sua vida, quanto mais você sentir, mais dependência emocional existe dentro da sua vida, nos seus relacionamentos. E o problema é que quanto mais eu rodo prato, mais prato eu arrumo para rodar. Porque quando eu acho que está tudo bem aqui agora, eu vou procurar um outro prato para poder rodar, porque eu vou precisar de mais problema para poder lidar. E assim a vida está passando. Você ia até falar do cuidador? Vamos começar a falar do cuidador? Vou começar? Não, porque é muito interessante que, olha só, gente, presta atenção que isso também é meio louco. Quando você tem um perfil cuidador, a chance de você estar se enfiando em uma situação atrás da outra, complicada, ou seja, estar se enfiando em situações complicadas, situações de problemas, situações de doenças, tudo para você repetir esse padrão de estar sempre cuidando, é enorme. Presta atenção que o inconsciente, ele te sabota. Então, o cuidador, ele literalmente, ele vai atrás de problema. Eu vou começar até.
o inconsciente atrai situações problemáticas. Não sei quem vive isso. Agora, por que isso acontece? Por quê? Porque ele faz isso porque ele só se sente amado quando ele cuida. Ele só sente que ele Exato. recebe amor se ele cuida. Então, presta atenção, O que você amor pode é estar uma troca, é um padrão. você pode estar se boicotando de forma tal que você só se enfia em situações problemáticas. Então vamos falar aqui um pouquinho do cuidador. Deixa eu começar a fundamentar aqui. Eu acho que a gente não vai terminar hoje, mas já tem um ponto de partida. O que é o cuidador? Cuidador é aquela pessoa que ela vive cuidando e se preocupando com alguém. É uma pessoa que se dedica, ou seja, ela abre mão da sua vida para que o outro esteja bem. Ou seja, ele está sempre buscando alguém para cuidar, ou são os pais, ou são os irmãos, familiares, ou o vizinho, ou o amigo do vizinho. Ele vai procurar alguém para cuidar. Por quê? Porque ele enxerga o mundo assim. Qual que é a missão de vida dele? É cuidar dos outros. A missão dele é cuidar dos outros. A visão dele é que ele precisa ser útil para alguém. A vida dele só tem sentido se ele estiver sendo útil para alguém, se ele estiver cuidando de alguém. Ele precisa abrir mão da própria vida pelo bem maior do outro. É assim que ele se sente realizado. Agora, por que ele se sente realizado? Porque ele acha, ele aprendeu que dessa forma ele consegue receber um pouquinho do amor. Lembra que eu falei para você? Amor, energia vital de pertencimento. Se a energia é vital, significa que você não vive sem. Então ele aprende isso. Sabe qual? O único problema é que daí o cuidador, então, ele faz isso para quê? Como o Diego falou, para receber amor. Ah, Então, na verdade, o cuidador faz isso deixando de alguma forma uma dívida para o outro. O outro precisa, então, me dar este amor que eu tanto preciso. E o que acontece? Muitas das vezes o outro não vai dar conta de dar esse amor que você precisa. O outro não vai poder naquele momento, ninguém vai conseguir te preencher da forma que você realmente precisa. Só Deus e você sabem como te preencher. Então, exatamente. na verdade é um processo no qual o cuidador entra que é muito perigoso e que a chance dele, inclusive, se frustrar é enorme. Não, mas isso é fato, não é chance de se frustrar. Todo cuidador ele é um frustrado em potencial. Entenda o seguinte, gente. Lembra da missão que eu falei para vocês? Qual que é a missão do cuidador? É cuidar de outra pessoa. É de abrir mão. A minha missão como cuidador é abrir mão da minha vida para que o outro possa viver melhor. É assim. Eu vivo a vida do outro. Agora, aonde que isso surgiu? A origem disso está lá na infância. Ou seja, a origem do cuidador, ele está porque na infância você recebeu a função de cuidar ou consertar algo ou alguém. Assim, sabe aquelas crianças, sabe aqueles casamentos que não estão dando certo, aí a mulher tem uma grande ideia, né, de ter um filho, para ver se o casamento muda, para ver se segura casamento? Essa criança ela já está nascendo com a função de consertar um casamento falido. De cuidar. De cuidar. Sabe É. aquela criança que ela nasce, né? Ela vai crescendo, aí quando ela começa a ter um pouquinho mais de condição, aí nasce outro irmão, aí a mãe vai e coloca ela para cuidar dos irmãos. Ou Alguém está coloca se ela reconhecendo, gente? para poder cuidar da casa. Sabe? Ela cuida da casa enquanto os pais vão trabalhar, ou cuida dos irmãos para que os pais possam trabalhar. Tudo isso está sendo construído. Ou seja, está sendo construído na cabeça daquela criança que ela tem valor à medida que ela resolve o problema de alguém. Então ela Ou em começa a situações desempenhar. também que os pais davam a sensação de que que ela era uma carga muito grande, que dava trabalho. Então, o que ela passa a fazer? Cuidar, fazer para as outras pessoas, para de alguma forma ser menos pesado. Ela sente que ela precisa fazer o que os pais mandam ela fazer, ou corresponder às expectativas dos pais, para que elas possam receber um pouquinho de amor, para que elas possam se sentir aceitas de alguma forma. Agora entenda isso. Olha a leitura do mundo, tá? A O criança fazer vai vale sendo muito formatada. mais. O fazer tem peso. O Então essa fazer criança vai vale sendo mais que ser. formatada a enxergar a vida assim. Um modelo de amor que ela está sendo, que ela está aprendendo ali, que ela está desenvolvendo, é um amor de troca. Agora, o interessante é que geralmente um cuidador ele não recebe proporcional ao que ele entrega.
Geralmente um cuidador, ele entrega muito e recebe muito pouco. Ele aprendeu a se contentar com pouco. E por que ele se contenta com pouco? Porque ele acha que é aquilo que ele tem que receber. Então, assim, merecimento de um cuidador. Qual que é o nível de merecimento dele? Lá embaixo. Ele não acha que ele merece nada. O pouquinho que você der para ele, ele vai ficar super satisfeito, super grato. Na verdade, ele abriu mão da vida para que outros possam viver. Então, começou a cuidar cedo dos irmãos, começou a cuidar cedo dos pais. Às vezes, ele, quando era criança, essa criança ela foi colocada para ajudar a cuidar de algum parente doente, ajudar a vestir roupa, ajudar a tomar conta para tomar remédio na hora certa. Amor, Olha só o ambiente. Olha resumindo, só o ambiente. é o famoso burro de carga. É o burro de Só para carga. ficar bem fácil para entender. Mas por quê? Porque desde muito cedo ele aprendeu a trabalhar para ajudar. Ou famílias muito pobres, onde a criança ela despertou que ela precisava começar a trabalhar desde criança para poder ajudar em casa. Ou seja, é uma criança que passou a desenvolver um papel, uma responsabilidade que não é condizente com a maturidade dela. Ou seja, num momento da vida onde era para a criança estar pulando, brincando, né? Aguçando a imaginação, sendo criança, recebendo cuidado, ela começou a precisar cuidar de alguém. E ela não sabe viver mais sem cuidar de alguém. Ao passo de que eu falei para vocês, né? Que o que ela recebe não é proporcional ao que ela dá. Ela sempre recebe um pouquinho menos. Então, ela não se sente merecedora. E por não se sentir merecedora, sabe o que essa criança faz? Ela não quer dar trabalho para ninguém. Então, ela aprende a sofrer calado. A cuidar. Ela aprende a cuidar dos outros e a cuidar do jeito dela, do problema dela. Sim. Então, as coisas acontecem com ela e ela não fala. Ela não expressa. Entendeu? Ela guarda tudo ali dentro. Ela fica guardando tudo. Por quê? Porque na cabecinha dela, o valor dela está em cuidar. Em cuidar de quem? Em cuidar do pai, que é alcoólatra. A cuidar da mãe, que é depressiva. A cuidar dos irmãos, porque a mãe não está com tempo, a mãe tem outra coisa para fazer. Então, ela vai sendo literalmente engolida por essa realidade. Agora, imagina o que está sendo gerado. Qual que é a percepção? O que está sendo gravado na alma ali? É que o amor é caro e o amor precisa ser trocado. Então, a minha forma de receber um pouquinho desse amor é o quê? Eu entregando para as pessoas aquilo que elas precisam. Então, ela tem um olhar, o olho dessa pessoa, quando adulta, ele fica um olho atento, ela fica procurando necessidade, fica procurando o que o outro precisa para poder dar. Porque é só assim, ó, e não é muita coisa não. Você vai lá, percebe a necessidade do outro, você ajuda, você se esforça, é uma coisa sofrida, você entrega. Aí você olha para o outro, ele só faz assim com você. É uma sacudidinha de cabeça que você... Nossa, ele me ama, ela me ama, entendeu? Não, mas sabe qual é condicionado a isso. Sabe qual é o ápice para o cuidador? Quando ele escuta, nossa, como você cuida de todo mundo. Como você é guerreiro, como você é guerreira. Nossa, você é um exemplo. Você é um filho maravilhoso. Não existem filhos como você. Você é o esteio da nossa família. Que cuida tão bem dos seus pais. Gente, todo filho devia ser assim, sabe? Isso pro cuidador enche ele, mas daqui a pouco ele volta para a labuta de novo. Por quê? Porque abre mão da sua própria vida. Para viver outra vida. Reparem que o cuidador, nós quando nos portamos como cuidador, de alguma forma a gente está viciado no aplauso por sermos úteis. É o que a gente mais quer. Por quê? Porque aquele aplauso, de alguma forma, nos traz a sensação de que somos amados. Agora, repara o que acontece. É que então ele está gastando toda a sua energia, se esforçando por completo para quê? Para ser aplaudido por ser útil para os outros. E sabe o que acontece nesse meio termo? A vida dessa pessoa está jogada de lado. A vida dessa pessoa está paralisada. As conquistas na família, na família real, na família do momento, né? Porque a gente está falando principalmente em relação à família de origem. Na família real, as conquistas no trabalho, as conquistas no ministério estão todas paralisadas. Por quê? Porque essa pessoa está olhando para aqueles dos quais ela é dependente emocional e está fazendo de
tudo que ela pode para ouvir que ela é útil, para ouvir o quanto ela é exemplo, para ouvir o quanto ela cuida, o quanto ela é essencial, Uhum, entendeu? Então, assim, isso é muito perigoso. E é o uhum. que, e é o que eu tô falando, principalmente quando a gente confunde, quando a gente tem algumas questões de religiosidade, alguns bloqueios de religiosidade, a gente jura que a gente precisa, então, abandonar tudo por conta de algumas pessoas. Mas presta atenção, porque muitas das vezes, quando você está fazendo isso, você está abandonando propósitos que Deus tem para você. Uhum. Então é o que eu falei, é que eu dei o exemplo de Jesus em momentos que ele se deparou em confronto com a mãe dele. E que a mãe estava ali chamando, provavelmente alguma questão interna lá na família deles, e ele pediu para esperar, ele falou para esperar e que agora a família dele era aquelas pessoas ali naquele momento. Ou seja, ele deixou de cuidar, ele não estava ali vivendo, e olha, e Jesus, óbvio, foi o filho perfeito, né? Ele era inteiro no seu propósito. O propósito, ele depende da sua integridade, é de ser inteiro. E essas prisões que a gente está falando aqui, elas vão te impedindo de avançar. E de avançar em tudo, inclusive na sua caminhada com Deus. A gente fica preso, é aquela vida de todo domingo na igreja, cheio de eventos da igreja, não sei o que lá, mas na prática a vida mesmo não sai do lugar, entendeu? A vida é bom quando eu estou lá na igreja, orando, louvando, né, com todo mundo, mas na prática do dia a dia a coisa é sempre enterrada. E eu falo que isso não é o tempo de Deus. Não, não é o tempo de Deus. O tempo de Deus para você é hoje. Se o hoje não está contento, é porque você não entendeu o propósito ainda. E estar contento não significa estar tudo bem, sabe? Ou seja, não ter problema. Estar contento é que tudo prospera para o teu bem, ou seja, tudo é para o teu bem. Tudo é Uhum, para o teu uhum. crescimento. Porque quando eu tenho o entendimento desse propósito, eu entendo que tudo coopera para mim, tudo prospera para mim. Ou seja, situações ruins, tempestades vêm, mas elas servem para me fortalecer, para trazer maturidade para mim, entendeu? Uhum, E aqui, quando a gente está falando aqui do cuidador, é porque, nesse sentido, você fica preso na sua vida. Quer ver uhum. outra? Só para terminar aqui, que eu não terminei dos exemplos, que para ver se encaixa, se bate alguma coisa na sua cabeça. Por exemplo, filhos mesmo, que cresceram num lar onde a violência doméstica era presente. É. Automaticamente, essa criança, ela decidiu defender quem estava apanhando. Criança sempre fica do lado mais fraco. Sempre. Do que está Amor, mas prejudicado. não precisa ir tão longe assim, não. Eu tô falando Ah, assim, que realmente a questão da violência doméstica é um extremo, né? Mas só de ser é. já um lar onde tem muitas contendas, muitas brigas, Então isso chega conflitos domésticos. A criança já vai vai ficar de um gerar. lado e ela já vai ter na cabecinha dela que eu preciso cuidar do meu pai, eu preciso cuidar da minha mãe, né? Ele vai escolher um lado ali. Quer ver outra coisa? Outra situação é quando o filho se torna confidente do pai ou da mãe. A É. mãe quer desabafar com o filho, o pai quer Uhum. desabafar com o filho ou com a filha. Isso não é o É. papel do filho. Filho Aí o não foi filho feito para ser não foi feito amigo. para ir. É. Amigo, não Não é, foi gente. feito para Não ser é. seu pai, não foi feito para ser sua mãe. Então, cuidado, Exatamente. qual carga você está colocando sobre o seu filho ou qual carga foi colocado Aí sobre eu você fico na sua infância. aí eu fico com a marca do cuidador na minha vida. Então eu vivo sempre de olho para ver se quem eu tenho o papel de cuidar está bem. Então, ou seja, eu não vivo, eu não saio do lugar. Entendeu? Então eu fico repetindo essa dinâmica. Aí, ou seja, eu cresci, eu tô sempre cuidando, né, de um pai alcoólatra, de uma mãe alcoólatra, de uma mãe depressiva, né? Ou dos meus irmãos, ou dos Uhum. meus primos, ou vou me tornar confidente do meu pai e da minha mãe, ou eu vou começar sabe aquela questão do filho que pega o pai ou a mãe traindo e a mãe fala não conta para o seu pai ou não conta para sua mãe, né? Aí ele tem um segredo ali, então ele tem que cuidar daquilo e ele se sente então impelido a ter que cuidar da estrutura familiar, porque ele acha que se ele abrir a boca tudo ruim, vai tudo cair, né? Então ele vai se compromete e compromete a vida dele ao cuidado. E quando ele faz isso, ele abre mão da sua própria vida. É. Aí lá Quem na vive, frente,
Quem vive a vida pelo outro. Não, só ia falar que quem vive a vida pelo outro acaba não vivendo a própria vida, né? Abre mão da sua própria vida. É. Aí lá na frente vai ser um adulto que vai casar com alguém para cuidar. Então vai casar e vai ser o pai ou mãe do cônjuge, Aham, né? Ou vai aham. ser o eterno pai ou mãe dos filhos, mesmo adultos. Os filhos já cresceram, mas eles acreditam que precisa cuidar, precisa suprir, precisa proteger, tá o tempo inteiro ligando, preocupado. Não conhece outro papel a não ser cuidar e cuidar com intensidade. Vai virar pai e mãe dos irmãos. Sempre vai ter É. aquele irmão que não dá certo, que as coisas não funcionam. Ele vai cuidar, vai pagar a conta para ele, vai pagar escola dos sobrinhos, vai pagar tudo. É. Eu estou falando que não é para ajudar, gente, não é isso. É que você precisa entender a raiz de tudo isso. Porque senão, literalmente, a sua vida vai passar e você não vai conseguir desfrutar dela, não vai conseguir crescer, não vai conseguir entregar mais do que você recebeu. Você fica preso na dinâmica. Fica preso na dinâmica de uma vida quase feliz. De uma Aham, vida quase boa. Entendeu? aham. A gente precisa despertar. Eu acho que já está na nossa hora, né? Já deu uma hora. Já. Daqui a pouquinho cai. Tá Mas sendo, semana que vem a gente volta, né? tá sendo relevante, gente. O que que vocês estão achando? Inclusive, se tiver perguntas que não foram, ou que você ficou com vergonha, ou que não foram respondidas aqui, que a gente não viu, porque tem hora que a gente não vê tudo. Manda pelo direct e a gente vai responder nos stories, ou a gente coloca no feed. Na semana que vem, a gente vai continuar esse assunto de dependência emocional. Hoje, a questão do cuidador foi apenas um perfil. A Giane está até falando aqui da questão de um livro. Vamos escrever um livro, né, amor? Amém. Que Vai Deus nos sair. Mais abençoe. cedo ou mais tarde sai. Mas, enfim, continue com a gente, porque é impressionante como a dependência emocional é algo que está presente no ser humano. E quanto mais a gente vai se libertando, igual eu dei os exemplos aqui de Jesus, mais a gente vai se firmando no propósito. A gente vai entendendo qual é a nossa identidade, a gente vai escutando a voz de quem realmente nós devemos escutar. Não é Entendeu? à toa, pegando aqui o gancho que você acabou de falar, não é à toa que Deus, quando ele falou assim, não, eu vou transformar Abraão em uma bênção, ele tira Abraão do ambiente, ele tira. Ele tira da terra, ele tira da casa dos pais, da parentela, ele tira ali. Ele tira e começa uma caminhada. Por quê? Porque essa ruptura ela é necessária. A ruptura com o que eu carrego, das experiências que eu recebi, isso é necessário para eu abrir espaço para que haja cura e transformação, porque senão eu vou acabar replicando isso. Uhum. Tá? É, Replicando isso. Aquele que um dia foi oprimido, lá na frente vai se tornar opressor. Isso vai é, passar para frente. Então replica. eu preciso cortar isso, eu preciso ter entendimento e não passar para os meus filhos aquilo que eu recebi. Sabe? Cortar em mim e crescer Uhum. em mim. Que haja Uhum. crescimento em você, que haja cura em você, que haja uma vida abundante, que as pessoas possam olhar para você e falar, nossa, mas está diferente, hein? Meu É, Deus, o que está acontecendo amém. ali? Por quê? Porque isso é cura, isso é transformação, tá certo? É isso que a gente precisa trabalhar. E só para você nunca esquecer, qual que é o lema do cuidador? O lema do cuidador é quem ama, vocês sabem, né? O cuidador, quem ama, Cuida. cuida. Entendeu? Então, essa frase, não, mas quem ama, cuida. Quem ama, cuida. A grande questão é que você está abrindo mão de cuidar de você primeiro. É. Na vida é igual acidente de avião. Acidente de avião é o seguinte. Acidente não, misericórdia. Pane de avião. Deu pane de avião, o que eles falam? Máscaras de oxigênio cairão na sua frente, né? E fala o quê? Coloque primeiro em você, depois coloque na pessoa que está do teu lado. Você precisa do oxigênio primeiro. E não é isso, não é de forma egoísta. Você não está sendo egoísta por isso. É porque você precisa de vida para poder passar vida. Eu Se daí você abre mão da sua vida para gerar vida no outro, você já morreu. Então você precisa gerar vida em você para que você possa compartilhar vida. É assim que a vida flui, entendeu? Então É. aprenda. Quem ama realmente cuida. Então aprenda a priorizar. Cuide Uhum. primeiro de você. É. E depois Inclusive, cuide daqueles que estão na com você. dependência emocional, vai ter certos momentos que a gente vai ter que dar uma distanciada, viu, gente?
Tem certos ambientes que são tão tóxicos realmente, tem certos relacionamentos que estão tão tóxicos, que às vezes o Rala, distanciamento é a melhor afasta, estratégia. respira. E Isso isso mesmo. pode ser, inclusive, dentro do seu próprio casamento, tá? Tem certos momentos que a gente vai ter que dar uma certa distanciada, sair de perto, ficar um pouco mais Respirar, distante recompor. emocionalmente. Ou seja, por quê? Porque aquilo tá tóxico, aquilo tá me levando à dependência. Então, enfim, só para finalizar, eu vou falar de novo esse versículo, para você realmente receber no seu espírito. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Amém, Cristo nos amém, libertou. Ele, amém. o Pai, não quer que você esteja debaixo de julgos de escravidão, debaixo de julgos emocionais nos quais você está aprisionado. Não foi para isso que ele te chamou. Não foi para isso que ele te libertou. Então presta atenção, encare as dores, encare críticas, encare julgamentos, encare muitos dos momentos que você vai desagradar. Encare não suprir expectativas. Aprenda a dizer Se não. desafie a realmente receber e se suprir por completo do amor que vem do Pai e que vem de você para você mesmo. Encare realmente cuidar da sua criança interna, ser você o seu maior cuidador. O cuidador aí, ó, que a gente está falando hoje, se desafie a ser você o seu cuidador. Você cuida de todo mundo, começa a cuidar de você. Você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai virar um foguete nessa vida. E sabe o que acontece? Que a gente sempre fala? Foguete não tem ré. Você não vai, você entendeu? Você vai voar muito alto. Então, passe a cuidar de você. Passe a realmente cuidar e receber do seu pai os direcionamentos que ele tem para você. E como a Jeane lembrou aqui, para quem esteve no Leona na semana passada, ouviu, seja vulnerável, ou seja, esteja aberto aos processos que o pai tem para você. Vai ter momentos que você vai passar por dores, vai ter momentos que você vai passar por críticas, por julgamentos. Esteja aberto, porque isso é para cura, tá bom? Isso mesmo, gente. Que Deus abençoe muito vocês. Não abram mão da vida de vocês. Deus nos... Meu Deus, eu até engasguei. Deus nos presenteou com uma vida. Então faça que essa vida seja relevante, não só para você, mas para todos que estão perto de você. E isso passa pela sua cura e pela tua liberdade. Legal? Que Deus te abençoe muito. Semana que vem a gente está de volta. Ah, deixa eu dar aqui, amor. Outubro a Ah. gente tem ID Tag, hein? Outubro a gente vai ter ID Tag. Depois a gente vai passar a data para vocês direitinho, mas já fiquem ligados que ID Tag em outubro, turma bombando aí, vai ser bênção pura. Só Vamos para crescer todo mundo explicar, junto. o ID Tag, gente, ele é em 3 dias. É o O intensivão. tag 21, como diz o nome, é em 21 dias. O ID Tag é em 3, então é um intensivão. E ele vai ser em Brasília, mas ele também vai ser transmitido. Então, para quem não é de Brasília, consegue ver via transmissão. Então, ou Nós seja, estamos trabalhando para isso. já se preparem aí, porque é para todo mundo aí. Já vai convidando geral, tá certo? A Flávia tá aí falando para ir para São Paulo. Flávia, a gente vai estudar Opa, sim, viu? vamos para Mas São se Paulo. você quiser participar, já vai ter como por esse DTEG que ele vai ser transmitido, tá bom? Tá Então certo, gente? já vai Vai se convidando preparando geral aí. aí. Deus Beijão para abençoe muito vocês. vocês. Terça-feira que vem tamo junto. Vai seguindo a gente no Instagram. Chamem pessoas, sabe? Convide pessoas que precisam abrir os olhos, enxergar aquilo que você tem enxergado. Compartilhe, seja benção. Não se cale jamais. Deus te abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau. Beijão, tchau.